tarde e boa noite. A gente está aqui no evento do dia 18/1, que são sempre às quintas-feiras, de 9 às 10, a gente se reúne aqui no grupo de estudo para falar de LGPD. A gente já se reúne há algum tempo e esse grupo ele se intitula Comunidade LGPD, que tem por objetivo discutir argumentações que facilitem a influência no mercado de adequação à LGPD e também a aproximação de pares, né, de profissionais, gerando até uma expectativa de oportunidades. Então, a comunidade ela se reúne já, eu acho que há 3 anos, né, Orozinho? Eu acho que há uns 3 anos a gente já está com mais de 110 eventos gravados aqui na quinta-feira. E o ano passado a gente também teve uma edição de um laboratório, que foi uma prática de fazer, o Labs LGPD, que foi uma prática de fazer de uma adequação. A gente aprendeu muito dessa gestão de fazer as coisas na internet e a gente tem um projeto para que esse ano a gente repita essa condição. A provocação é em torno de 20 minutos, e aí depois a gente tem um debate do grupo de estudo em cima do que foi sempre colocado. Na biblioteca do YouTube, a gente tem todas as edições gravadas, e é claro que a gente tem uma comunidade também que funciona lá no WhatsApp, que aí é um lugar mais próximo que a gente está sempre debatendo. Então, é assim. Ruiter, a palavra é sua. Pois não. Maravilha, maravilha, Pedro. Você pode compartilhar aí, e eu peço que todo mundo coloque no mudo o seu microfone para não ter problema. Ruiter. Tá, maravilha. Só deixa eu... Só ver, tá permitindo o compartilhamento, né? Tá. Então tá, só me falem quando tiver ok aí. Eu fechei minha câmera porque a conexão, para variar, tá maravilhosa aqui. Já tá aí. Então vamos lá. Tá ok, pessoal? Sim. Bom, maravilha. Então, como nós temos aí até as 10 horas, a ideia é fazer durante esses 20, 25 minutos essa provocação, né? Que o Pedro cutucou a gente lá com o tema. Eu achei excelente o tema. Quem eu sou, né? Meu nome é Ruiter, eu sou advogado. Em 2019, da mesma forma que vocês, começamos nessa jornada aí de LGPD, achamos no começo curiosa a sigla, fomos atrás do que era LGPD e acabamos descobrindo um ecossistema inteiro para se trabalhar de forma, né, que a gente, com o passar dos meses, dos anos, as coisas começam a se clarear. Então, esse tema, Descomplicando Projetos de Adequação LGPD, ele vem totalmente ao encontro, eu tenho certeza, das necessidades de todos os nossos profissionais de proteção de dados. Tá? Então, como eu tenho 20 minutos, eu vou fazer aqui o modo Enéas, né? O modo rapidinho, na velocidade 1.5, para que a gente consiga debater ao final. Bom, gente, eu começo esse tema, Descomplicando Projetos de Adequação, com uma provocação. Qual que foi a maior inovação da humanidade, na opinião de vocês? Qual a maior inovação da humanidade? Né? E junto com essa provocação, eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem eu usei já para fazer palestras sobre inovação, enquanto trabalhava no Sebrae, aqui na minha cidade. Né? Por que essa imagem? Se vocês perceberem, começando do lado esquerdo, um disco, né? Um LP. A segunda, uma fita, um CD, um pendrive, um iPod e o Spotify. Se eu perguntar para vocês, quem foi a empresa que criou a fita, né, que criou esse dispositivo cassete, né? Se eu falar para vocês que não foi a mesma empresa que criou o LP, vocês acreditariam? Vocês acreditariam que a empresa que criou o CD não foi a mesma empresa que criou a fita e nem a empresa que criou o LP? Ainda, quem criou o pendrive não tem nada a ver com quem criou o CD ou a fita ou o LP. E pior, o iPod, como vocês sabem, também não tem na sua história nenhum criador desses outros meios de ouvir música, né? E aí o Spotify também, não foi a Apple que criou o Spotify. Então, o que eu quero dizer com essa teoria da evolução resumida aqui, né? É a resposta de qual a maior inovação da humanidade. E eu considero, entre as mais de 70 formas de inovar, que está catalogado aí, mundo afora, que a comunicação é a maior forma de se inovar hoje e desde que a humanidade existiu.
a comunicação. Né? Por que a comunicação e por que essa imagem? Será que a empresa que criou que estava lá, que criou a LP, ela realmente ouvia os seus clientes a ponto de saber, opa, preciso oferecer uma outra forma, uma outra experiência em forma de música, em forma de fita, né? Será que a empresa que criou a fita realmente ouviu os clientes pensando, preciso disponibilizar uma forma mais acessível, maior qualidade, que não enrole, né? Que não tenha que rebobinar com a caneta voltando. Não sei se vocês faziam isso quando estragava o rebobinador das fitas. O pendrive, né? Então, assim por diante. Foco nas pessoas. E as pessoas, diferentemente dos bois, se comunicam com a oralidade, com a palavra, com as frases, né? Então, a comunicação, realmente, na minha opinião, é a maior inovação que a humanidade tem. Mas a comunicação por si só, ainda mais nos tempos hoje, nos tempos atuais, que é tudo fluido, tudo instantâneo, né? Com o WhatsApp, com as diversas mídias que a gente tem, as fake news aí são provas disso. A comunicação, ela precisa ter duas características. Vamos usar a letra C da comunicação para lembrar disso. Clara, precisa ser transparente, precisa ser óbvia e precisa ser coerente. Ou seja, não adianta a gente falar claramente para uma pessoa que não está entendendo o que a gente está falando, né? Então, usar o advogado gosta disso, usar palavras difíceis, às vezes, e eu sou advogado, então eu falo com conhecimento de causa, meus colegas que me perdoem, mas às vezes a gente quer passar uma autoridade ao falar sobre um assunto e usa o juridiquês de forma muito latente. Ou o cara do TI, por exemplo, quer falar de um monte de tipo de problemas de segurança de uma forma muito técnica, para um leigo. A comunicação está sendo clara? Sim. Mas está sendo coerente? Não. Então, para a comunicação ser uma inovação e promover mudanças, precisa ter esses dois temperinhos aí, tá? E aí, quando a gente fala em comunicação clara, a gente precisa começar pela frase, descomplicando projetos de adequação LGPD. São 4 palavras, basicamente. Descomplicar projeto, adequação LGPD, que eu vou trazer aqui para vocês a definição dessas 4 palavras para que a gente comece aí a devastar aí essa jornada, tá? Então, descomplicar, deixar fácil de entender, remover complexidade, tornar acessível, tá? Então, fácil de entender, remover complexidade, tornar acessível. O que é um projeto? Um projeto é um esforço temporário com início e fim definido, para criar um serviço, um produto, um resultado esperado. Então, o projeto precisa ter um esforço de início, fim definido para criar alguma coisa, né? Para mudar uma realidade. Adequação, compatível com um determinado contexto. Então, é o ato de tornar algo apropriado, compatível em um determinado contexto, tá? Então, você tem que adequar uma empresa LGPD, torná-la compatível com o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Às vezes a gente vai explicar, vai vender essa Lei Geral de Proteção de Dados para os clientes, e aí eu já vou explicar nas telas seguintes, mas a gente quer deixar complexo o negócio, ou fazer o cara ter medo da LGPD. Na verdade, a LGPD resume-se a proteger a privacidade e os direitos dos dados das pessoas via dados pessoais, com regras sobre o tratamento e compartilhamento desses dados. Regras que são impostas a empresas, a CNPJs, e também a pessoas físicas. Tá? Então, descomplicar projeto de adequação da LGPD é isso. Mas qual que é a realidade? Quando a gente chega numa empresa, né, para abordar um lead lá falando sobre a LGPD, a gente vai, normalmente, né, pelo que eu converso com meus amigos aí, consultores, a gente já vai com isso. Cuidado com a LGPD, vamos adequar sua empresa? Essa frase. Né? Só que a gente não pensa, será que o cara sabe o que é LGPD? O cara escuta, torce a sobrancelha e fica naquela. Você manda a proposta, fica lá 10, 15, 20 dias, um mês, e se perde, como se você nem tivesse apresentado uma proposta da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E aí eu pergunto para você, né? Qual fogo você acha que está pegando mais forte para os empresários? Então, eu defini temas ali que estão no dia a dia do balcão do empresário. Né? Gestão financeira, como que estão minhas contas? O marketing, será que estou trabalhando direito? Concorrência, o que ela está fazendo? Recursos humanos, porra, o Joãozinho faltou de volta hoje, tem que pensar em alguém. Burocracia para pagar impostos, para fazer qualquer alteração na cozinha do restaurante, por exemplo. Gestão do tempo, eu tenho que me organizar para fazer tudo isso. É um monte de fogo pegando 8 horas, 10 horas, 12, 14 horas por dia na cabeça do empresário. E ali, bem pequenininho, tem o foguinho da LGPD que está incomodando de leve. Para a grande maioria, não está nem incomodando ainda. Né? Então, essa é a provocação. Qual fogo está pegando mais? Para o empresário.
Tá? Agora, vamos fazer o outro lado da moeda, vamos colocar você no lugar do empresário. Tá? Qual fogo está pegando mais para você hoje? Se chegasse, por exemplo, um consultor vendendo ESG para você no teu escritório de contabilidade, de consultoria, na tua consultoria de adequação. O que está pegando mais fogo, mais alto? O que está queimando? Gestão financeira? Pô, preciso fechar contrato. Preciso trabalhar minhas redes sociais. Está cheio de concorrente, cheio de profissional de produção de dados. O que eu faço? Preciso contratar uma pessoa para me ajudar nos projetos. Poxa, preciso abrir um CNPJ para especificamente. O que eu faço? Como é que eu faço? E aí, no finalzinho, um foguinho ali que está pegando. ESG. Você vai se adequar a ESG, tendo tudo isso de fogo pegando? Sim ou não? Né? Não precisa responder, é um exercício para você internalizar a resposta. E aí, você trabalhar com aquela empatia. Então, se colocar no lugar do empresário para saber o que falar e saber a resposta que você quer dele. Né? Então, como que a gente tem que atuar? Então, Descomplicando Projetos LGPD, ela passa por 2 etapas. Primeiro, pela etapa que precisamos descomplicar para nossos clientes, para os nossos futuros contratantes. Descomplicar o que é um projeto de adequação LGPD para esses contratantes, e aí, na sequência, fechando o contrato, maravilha, vai entrar a primeira parcelinha lá, a complicar para os profissionais. Então, a gente não consegue trabalhar somente a segunda forma. Primeiro, precisa passar pela descomplicação da LGPD para a sociedade, para os empresários, para o Brasil. Tá? E é isso que a gente espera da NPD hoje, 2024, com essa estruturação, com esse planejamento, que ela seja uma parceira, não só ela, mas todos os nossos profissionais, não se vejam como concorrentes e fazer exatamente o que o Pedro, o que o Orozimbo faz, o que o Dante fizeram, e criar essa comunidade para difundir LGPD, serem parceiros, né? Porque hoje você está trabalhando sozinho naquele projeto, naquela microempresa. De repente, você é convidado a adequar uma empresa grande. Você vai fazer sozinho? Não. Provavelmente você vai precisar de braços, e esses braços estão aqui nessa tela hoje. Tá? Estão ali na tua vizinha. O teu vizinho quer teu concorrente, você precisa enxergar como um parceiro. Tá? Então, descomplicando para os empresários. Eu peguei essas 3 palavras porque a gente precisa descomplicar esses 3 termos para poder vender um projeto de adequação, para poder tornar mais acessível essa venda. LGPD, sem usar, tentar, né, não usar juridiquês, nem tecnicismo naquela apresentação do que é a LGPD. A linguagem tem que ser sempre positiva. Lógico, você vai abordar o tema multa, o tema sanções, o tema isso, o tema aquilo, mas você precisa adequar a tua linguagem para uma positividade, para o cara enxergar a LGPD como um diferencial competitivo, assim como deveriam ter enxergado as pessoas que criaram o disco, a LP, a fita, o CD, porque a LGPD é uma ferramenta que é uma lei e ela, como diz até o Anselmo falou, não se pega, se cumpre, a lei se cumpre. Só que a gente não vai falar isso para o nosso futuro cliente, porque ele não quer negatividade, já está cheio de fogo lá, que é negativo. Então, ele tem que ver alguma coisa que seja positiva, que seja eficaz. Tá? Adequação. Toda empresa, por mais absurda que seja a situação, ela já tem alguma coisa construída, ela já tem processos. Então, o que a gente precisa ver também com ar positivo, com olhar positivo? O que já tem que dá para melhorar? Né? O que a gente precisa fazer do zero? Mas sempre uma forma de explicar isso que faça sentido para o nosso futuro cliente. Né? Então, a gente vai falar sobre essa adequação no primeiro momento, e aí a gente vai explicar para ele o que é um projeto. E, basicamente, falar para o cara que, para se adequar a uma empresa à LGPD, esse projeto vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim. Ele precisa ser, o projeto, essa linguagem precisa ser acessível para ter engajamento dos C-levels, dos contratantes. Ele precisa estar engajado para ser participativo, para o cara querer saber o que está acontecendo, porque ele sabe que é importante, e é participativo para evoluir. Então, quando tem participação, como num time de futebol, se só 2 caras acordaram inspirados para fazer gol e os outros 9 não, o time vai perder. O time não vai sair do 0-0, na melhor das hipóteses. Então, tem que estar todo mundo com aquele olhar sagaz para o que é LGPD e como que vamos adequar essa cultura, essa nova realidade à empresa. Tá? Então, para os empresários, essas 3 formas. Mas, para nós, consultores, e aqui a gente vai entrar realmente na segunda parte, como descomplicar para nós. Né? Porém, o que eu coloquei ali?
o profissional LGPD vendo um projeto com início, meio e fim. Né? Sempre conexão com engajamento entre as fases do projeto. Essa é o lema, né? Conexão das fases com engajamento. Só que a realidade, na teoria, é uma maravilha. Na prática, é isso aqui. A gente chega no primeiro dia da adequação, fizemos o alinhamento inicial, a gente vê que o mato, a picada na frente da empresa, que para chegar na cultura, para chegar no estado quase da arte, a gente precisa pegar um facão e dar naquele mato lá na raiz e arrancar tudo aquilo. Né? A Adriana está dando risada ali, mas é verdade, acho que ela está se vendo nisso. A gente não sabe por onde começar desse problema. Né? E aí, o que a gente trouxe aqui para vocês? Né? Basicamente, essa frase, conexão com engajamento entre as fases do projeto, e aí eu estou trazendo a metodologia que a gente aplica nas consultorias, e aí vocês, lógico, vejam esse caminho e pensem, alterem ali mentalmente as fases que vocês usam. Mas para cada uma das fases, ali, como está na trilhazinha, tem uma conexão com a segunda fase, com o segundo ponto. O primeiro ali, a bandeirinha do início, está conectado com o segundo pontinho ali, pelo pontinho azul. Então, na preparação e diagnóstico, eu vou dar 2 dicas por fase para a gente se conectar com o engajamento. Conectar as fases da adequação com o engajamento. Esse é o grande segredo, né? O engajamento do contratante. Não é engajamento entre a equipe da consultoria. Isso tem que ter naturalmente. Mas o engajamento com o contratante, como nem eles andarem junto. Senão separa, a locomotiva vai sozinha e a comida que está no vagão vai tudo, fica... Rui, você vai ter que falar um pouco mais devagar, que a sua fala está bem cortante. Do dia 1, porque ele precisa saber... Está cortando, gente, está cortando. Hein, Rui? A sua fala está cortando, então você vai ter que reduzir um pouco a velocidade, tá bem? Rui? Aí ele caiu. Ele já vai voltar. Ou, enquanto ele volta, eu nunca tinha pensado numa comunicação para a gente falar do pegando fogo, porque essa condição do pegar fogo, ela é uma condição muito legal, que todo mundo fala, né? A gente fica apagando fogo o tempo todo. Mas a gente nunca, na comunicação, a gente conecta o apagar fogo para falar o seguinte: será que o LGPD é um fogo que precisa de um extintor? Às vezes a gente fica nessa discussão e a gente não evolui, porque a gente não consegue perceber que lá na empresa do cliente não tem pegando fogo LGPD. Tem pegando fogo de falta de dinheiro, pegando fogo de falta de gente, de falta de cliente, de projeto que não está andando adequadamente. Mas é muito legal. Eu adorei isso, porque eu acho assim, cria uma forma da gente poder até conversar aí chegando aí de novo. Eu concordo. Só fiquei pensando assim que dentro de todos esses fogos, por que o fogo da LGPD tem que ser tão pequenininho? Mas eu acho, né? Por que a LGPD não está pegando fogo também? Porque poderia ser. Porque, afinal de contas, se eu vou pensar que tudo isso tem que nascer como um privacy by design, como é que eu vou dizer que esse fogo é pequeno? Eu acho que o negócio é justamente, tudo bem, na questão da empatia eu vou concordar, porque nós não temos essa cultura, por isso que está sempre apagando o fogo, né? Porque as coisas são reativas e não como é que é? Proativas, né? A gente tem reação e não algo que a gente faz como uma prevenção, como um planejamento, coisas assim que deveriam ser feitas. Mas, enfim, é muito cultural isso. Então, na parte da empatia, eu concordo 1000% que vai gerar uma vontade de conversar. Mas aí eu ainda estou pensando aqui como é que isso vai linkar com essa visão da necessidade, né? E comecei a pensar nesse foguinho tão pequenininho. Pois não. Esse foguinho, então, é tão pequenininho. Né? Vamos.
A gente vai voltar, mas é porque na hora que você caiu, a gente já estava com vontade de falar, e a gente foi falar da sua condição aí do apagando fogo. Foi bem legal a percepção sua na questão da comunicação eficiente. Pode concluir aí. Eu vi a Adriana falando, já vou falar para você, Adriana, sobre esse foguinho pequenininho, que não era nossa vontade que fosse, né? Mas o que a gente constata até pelo retorno dos contratantes é isso. Aí, conversando com empresários, infelizmente a gente constata isso, e eu vou falar por que isso acontece. Tá? Mas vamos continuar aqui, então. Está compartilhada a tela com vocês? Tá. Maravilha. Pessoal, então, nessa primeira fase de entrada, né, que a gente vê aquela picada ali, então vamos se reunir com os contratantes, na frente daquela picadinha, vamos estender uma toalhinha ali no chão, vamos falar, vem cá, vamos fazer um piquenique com o contratante, vamos explicar para eles o papel que eles têm nessa jornada que vai durar 6, 8, 9, 12 meses, 2 anos, mas vai ter um começo, vai ter um meio e vai ter um fim, e falar sobre a grande importância que ele tem para trazer todo o time de gestão de conformidade, time de privacidade, os outros colaboradores, enfim, né, todo mundo que vai fazer parte daquele projeto. E quem vai fazer parte? Todo mundo da empresa, gente. Não é só o contratante, não é só os líderes de setor, porque não adianta nada eu dar uma palestra maravilhosa para o líder de setor e contratante, e lá o tchau que fica na portaria, cuidando quem entra e quem sai, deixar entrar um monte de gente, enfim, na recepção de uma clínica médica, não se preocupar em vários aspectos da segurança de informação. Vai ser a porta de entrada de incidente de segurança. Então, todo mundo precisa estar na mesma página. Ali o segundo ponto, DPO desde a primeira semana, de preferência no primeiro dia, se não der na primeira semana, no primeiro mês. Não passar à frente, não avançar fase sem ter um encarregado de proteção de dados, caso seja obrigatório, na verdade, né, pela resolução da NPD. Agente de tratamento de pequeno porte, que é a grande minoria é uma coisa esquisita, mas é a minoria das empresas, é um agente de tratamento de pequeno porte, né? A gente precisa, sim, ter um encarregado para ser um ponto de contato do consultor, ser os olhos do consultor, o cérebro do consultor, ali na interpretação do que está acontecendo na empresa enquanto nós não estamos lá. Lembrando, o consultor tem as suas responsabilidades, DPO, encarregado de dados, tem outras responsabilidades. Porém, no final do projeto, o consultor vai entregar aquele troféu, aquele bastão para o DPO e vai falar assim, toque agora, o filho é teu, mantenha esse filho bem alimentado, feliz e sempre melhorando e crescendo na empresa, né? Que é um programa de adequação, programa de conformidade que foi construído. Então, alguns DPOs têm alguns encarregados têm naturalmente aquela característica de não saber dizer não. Eu era um desses. Então, quando fecha um contrato, o cara fala, Ruiter, você poderia fazer para nós ali a resposta à requisição dos titulares, enquanto o projeto está construindo, porque está meio difícil a gente achar alguém de DPO, não sei o quê, e é caro. Ele sempre dá aquela desculpa, né? E a gente, para evitar conflitos e não querer, lógico, perder o contrato, a gente acaba aceitando ser o DPO ad hoc das empresas. É preciso, se for essa situação, se for essa a tua conduta enquanto consultor, ok, aceite, mas deixe muito claro que você vai fazer as funções de DPO paralelamente. Deixe muito claro quais são as funções do DPO. Por isso que esse contratante consciente no dia 1, nessa reunião, tem que estar o tema DPO, ter ou não ter, eis a questão e ponto final. Para o cara saber se ele vai pedir para você ser o DPO, que ele pelo menos saiba que você está fazendo o a mais desde o dia 1. Tá? Mas, paralelamente, vai ter que ter alguém lá dentro da empresa para ser um ponto, uma referência sobre novos colaboradores que entraram, sobre incidentes de segurança que estão acontecendo e ninguém faz ideia, assim por diante. Tá? Segunda fase, conscientização e treinamentos. Então, o que eu acho importante nisso? Conscientização para todos na empresa. Todos, ali o Orozimbo que tem, né, esse treinamento de cibersegurança comportamental, ele vai provavelmente saber mais do que eu nisso, inclusive. Todos têm que ser aferido o conhecimento que foi dado. Então, não adianta você dar um treinamento para o cara ficar dormindo lá, né? O cara vai ter que estar fazendo uma prova após o treinamento. E essa prova vai ter que ter nota, pelo menos nota 7. Porque senão a gente vai ter que reforçar o treinamento para quem tem nota menor que 7. Né? Por quê? Porque cada uma daquelas pessoas é uma arma engatilhada.
em direção aos dados pessoais do cliente que está lá, do colaborador, do titular. Tá? Então, a gente precisa ter, precisa que eles tenham essa compreensão clara do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a responsabilidade solidária que eles têm, inclusive, em relação aos dados que eles estão tratando. Workshop e mapeamento, né? Então, nessa fase de conscientização, que é pré-mapeamento dos dados, a gente precisa fazer que, pelo menos, os líderes ou as pessoas que têm um maior envolvimento com dados pessoais no dia a dia, saibam o que é dado pessoal, é o nível 2 daquele treinamento inicial, e o ciclo de vida dos dados. Então, como entram, como são compartilhados, como são seguros, como são protegidos, com quem é compartilhado, e assim por diante, né? A fase no ciclo, como é eliminado, as fases do ciclo de vida precisam estar muito claras, porque as pessoas, na fase 3, mapeamento e análise de risco, elas vão lá para a gente mapear os dados, elas vão ter que deixar as nossas respostas mais completas possíveis, os nossos questionários, nosso mapeamento mais completo e correto possível. E, lógico, nós vamos orientar as perguntas que vão ser feitas para os responsáveis por atividades, mas eles vão ter que saber responder, e eles não vão saber responder se eles não fizerem ideia do que é um mapeamento de dados. Tá? Então, ali no item mapeamento de dados, responsabilidade compartilhada. Então, a ideia é que todo mundo sabendo, todo mundo que é responsável por uma atividade de dados, atividade que leva em dados pessoais, saiba o ciclo de vida desses dados, que eles são responsáveis. Nós, durante esse processo de mapeamento, a gente vai ter uma parceria no mapear. Né? Então, essa responsabilidade é compartilhada. Isso vai economizar muito tempo nosso no projeto de adequação, porque vocês imaginem a diferença. Situação 1, eu entrevistando uma pessoa que é responsável pelo processo de contratação sobre dados pessoais, né? Que não sabe absolutamente, não sabe nem o que é dado pessoal, ou não sabe que diferença é dado pessoal sensível e comum. Acha que CPF tá naquele nível de achar que CPF é dado sensível. Então, a gente vai ter uma grande dificuldade, vai levar 3 vezes mais tempo no processo de entrevista do que teria se tivesse feito um workshop bem feito, em 1h30, né? três etapas de meia hora, não tem problema, mas economiza tempo. E o analisar riscos paralelamente ao mapeamento. Então, o que é a análise de risco, que é, na minha opinião, uma das... É onde começa a ser desenhada a real função do consultor. Né? Não adianta só mapear por mapear. Ao se mapear, tem que descobrir o que está errado no mapeamento. Né? Então, ao se detectar algum erro, algum engano, alguma prática não conforme a LGPD, não adequada à LGPD, convém que registremos num relatório paralelamente, né, um relatório de problemas, de não conformidades, dá o nome que você quiser, mas ao se detectar atividades que têm um maior grau de risco, e não precisa ser perito para entender o que tem maior grau de risco ou não, basta usar o bom senso. Se tem dados sensíveis, o grau de risco é maior. Se tem muitos dados, muitos titulares, o grau de risco é maior porque tem mais titulares. Se tem menor de idade, o grau de risco é maior porque tem menores de idade. Né? Então, a gente vai tendo esses insights durante o mapeamento. Então, o que for mais latente, o risco tiver maior, a gente já vai fazendo análise desse risco. E, resumindo, o que é uma análise de risco? Tá, temos esse problema X, essas vulnerabilidades X. Quais são o que pode acontecer em razão dessa vulnerabilidade? Então, quais são as ameaças? São X, Y, Z. Ok, essas ameaças, o que eu posso fazer para diminuir, né, para mitigar essas ameaças? Então, quais ações, entre técnicas ou administrativas, eu posso implementar para diminuir esse risco, né? Mesmo tendo essa vulnerabilidade, diminuir o grau de risco dessas ameaças se concretizar. Então, essa análise é bem importante, porque é a partir dela que a gente vai para a próxima fase, que é o planejamento e implementação. Então, com base nas análises dos riscos do que foi mapeado, nós vamos ter um relatório de não conformidade, ou seja, um passo a passo. Mapeei todos os dados do RH. Quais são os problemas que existem nessas atividades? Então, resumindo, numa coluna, nome da atividade, na coluna 2, quais são as vulnerabilidades, as nossas sugestões para as vulnerabilidades encontradas, e aí a gente passa para o contratante o aceite ou não das sugestões. Tá? Se eles aceitarem as sugestões, nesse relatório, que a gente precisa lavar as mãos, né? Nós precisamos falar, detectamos o problema, ele não implementou porque ele não quis, tá? Mas a gente precisa estar lá. Se ele der o ok na sugestão aprovada, a gente já coloca a data para implementação dessa
não conformidade, dessa sugestão. E aí, tendo essa data, nós vamos ter um cronograma daquela segunda fase do projeto, da metade para o final, que é implementação e as finalizações. As finalizações, a finalização nada mais é do que tornar o que você implementou óbvio, né? Materializado. Então, relatórios bem feitos. Não achar que uma reunião de finalização de projeto é um entregável, porque depois de 3 meses, tudo que você falou se perde ao vento, né? As palavras se perdem ao vento. Se não tiver materializado o que você fez, você não vai provar para o cara que você fez, porque às vezes chega no final, ele ainda sequer sabe o que é LGPD, principalmente se lá no alinhamento inicial ele só tiver pago, né? Ele pagou mensalmente as 8 parcelas e achou que o milagre se resolve, né? O milagre acontece. Então, esse relatório bem feito, curto, né? Não fazer um relatório, todos os relatórios de segurança de informação num documento só com 355 páginas. Nem Jesus vai ler isso, tá? Ninguém vai ler isso. Esses relatórios eles precisam ser curtos, acessíveis, e não só num PDF. Ele precisa ser curto e acessível para que os colaboradores que vão fazer parte daquela empresa, dali em diante, também tenham que ter acesso. A não ser que tenha alguma informação confidencial, segredo de negócio, que não é acessível para o colaborador, mas se tiver a ver com a construção de uma cultura de privacidade dos dados pessoais, todo colaborador precisa assistir um videozinho sobre política de telemesa limpa, assinar que recebeu esse vídeo e esse PDF no e-mail dele, junto com o contrato, né, de CLT, aquela adequação aditivo contratual à CLT, ou no próprio contrato da CLT, produção de dados, falando que ele vai assistir, vai receber tais treinamentos, enfim. Esse cara precisa saber desde o dia 1 que ele faz parte de uma empresa que está adequada à LGPD, que trata os dados como as pessoas são. Dados pessoais são pessoas reais. Então, a gente precisa cuidar. Gente, falei rapidão, né? Ainda por cima caiu o negócio, aí temos 20 minutos ainda para as 10 horas, e aqui eu finalizo, tá? Resumindo, coloquei 2 pontos, mas vocês sabem melhor que ninguém que cada fase dessa tem muitas observações a serem feitas. Eu peguei o que eu achei mais importante compartilhar e para tacar fogo no parquinho aí para a gente debater a partir de agora, tá? Agradeço a atenção de vocês, desculpa pela conexão ruim, e palavra aberta aí, Pedro. Ô Rúiter, primeiro, agradecer, né? É sempre legal a gente ter alguém que traga algo de novo. E é engraçado que a gente, embora a gente já esteja, eu acho que na edição 111, 112, a forma de lidar com a LGPD existe sempre uma novidade, então existe sempre algo diferente. E acho que hoje você trouxe essa questão do apagar o fogo, uma questão da gente pensar na empatia, né? A gente até, enquanto você deu uma caída aí, ainda bem que você não machucou, né? Já que você caiu, né? Que a gente possa estar conversando sobre isso. Porque quando a gente fala de apagar incêndio, a gente fala numa linguagem que o cliente domina. E, às vezes, essa palavra pode ser aquele gatilho que vai fazer a conexão. Porque se eu chegar falando da lei, se eu chegar falando da NPD, se eu chegar falando da multa, o que vai acontecer é naquele filme Ghost, que o fantasma está lá conversando, né? Que é o terapeuta conversando com o menino, e ele falava o seguinte: cada pergunta errada que você fizer, eu me afasto. Cada pergunta certa que você fizer, eu me aproximo. E aí, isso são constantes que a gente tem no dia a dia, que a gente percebe e fala o seguinte: o empresário está saindo de perto de mim, e eu não estou me percebendo isso, cada vez eu torno ele mais distante, né? Então, é um negócio legal. E uma que você falou agora no final, que a gente tem falado muito aqui sobre comunicação eficiente. E a comunicação eficiente não é aquela que eu comunico e acho que ela é eficiente, não. A comunicação eficiente é quando eu enxergo o cliente e falo assim, ele está entendendo o que eu estou falando. Então, e uma das coisas que é fato, né? Eu gostei da sua apresentação, porque você tem menos texto, né, de leitura nela. Então, quer dizer, você só usou ela como base, então ela está com mais gravura. E quando a gente entrega um documento que é uma Bíblia, é claro que o cliente não vai ler. Primeiro que já não está no core dele, né? Não é o negócio dele fazer aquilo.
Então, o ideal é que se a gente for criar algo, que crie igual aquele negócio assim, olha, existem os mandamentos, são 10 e pronto. Ah, existem as regras, são 5 e pronto. Aí você vira e fala assim, dá para colocar ela no quadro inicial lá, na porta de entrada da empresa, vai falar o seguinte, ó, isso aqui é a cultura. Porque às vezes a gente vai lá e escreve a missão, o valor, não sei o quê, as pessoas escrevem aquilo, mas elas nem olham para ver se aquilo está valendo, se aquilo bate com a realidade da empresa. Né? É difícil ter esse quadro missão-valor, né, que seja observado. Às vezes até tem, às vezes até é observado, mas as pessoas esquecem do famoso propósito. Né? Mais do que missão e valor, qual que é o propósito da empresa? Por que ela existe? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Tipo, para a nossa consultoria, por que nós existimos? Por que nossa empresa existe? Qual que é o propósito? Então, hoje, muitos consultores de empresarial, de marketing, essas coisas, estão falando do tal do PTAM, propósito transformador massivo, que vem para substituir missão, valor e aquela papagaiada toda. Então, esquece missão, valor. Não estou pregando contra isso, gente, tá? Mas eu acho que o propósito é muito maior do que valores. Isso está incluído no propósito. Né? Meu propósito, ajudar o Brasil a se tornar um país mais respeitoso perante os dados pessoais. Como que eu faço isso? Então, aí que vai derivar todo o resto das minhas ações, inclusive, né? Vai para uma lógica mais de objetivo, né? Qual que é o meu objetivo? Aonde é que eu quero chegar? É óbvio que eu vou me pautar pelos meus valores, missão e etc., mas não, fica mais clara essa comunicação também. Uhum. E a gente precisa o tempo todo estar muito ligado nisso, porque senão o cliente, que é a pessoa que vai nos contratar, ele vai ficando distante. E às vezes, isso que a Adriana colocou, enquanto você estava meio distante, até você falou assim, eu vou colocar isso. Por que o fogo do LGPD não é um incêndio que a empresa está apagando? Eventualmente, porque a gente não conectou a LGPD com os fogos que já existem dentro da empresa. E às vezes até esse discurso, se a gente for, por exemplo, em qualquer treinamento, em qualquer chamada, a primeira coisa que vai ser colocado lá é o raio do CPF na farmácia, no balcão da farmácia, como se isso fosse LGPD. E é engraçado, porque o CPF, ele nem é dado sensível. Então, quer dizer, criou-se um propósito de olhar para um lugar que normalmente, inclusive, está muito trabalhado, porque a farmácia, quando ela pega o CPF, ela tem um propósito, ela vira e fala o seguinte, olha, eu vou conseguir mandar para você um alerta que a sua dosagem está terminando e eu vou criar uma promoção para que você recompre aqui. Então, quer dizer, existe uma contrapartida. E nessa condição, a gente não percebe isso. A segunda, Rosimo, já vou te dar a palavra aí. A segunda é que às vezes a gente não percebe o quanto que a gente fica pedindo multa, que a NPD multe as pessoas, mas imagina o quanto que o ransomware significa de multa, de TI, de mercado, porque o cara negligenciou os processos. E como a gente não usa isso, porque a maioria das pessoas que estão vendendo LGPD são advogados, eles não tratam a TI como uma justificativa. E aí o ransomware talvez seja a grande vetor ou gatilho para falar o seguinte, olha, quantas pessoas em volta da sua empresa já pegaram a criptografia e tiveram que retrabalhar e viraram noite lá porque tiveram que refazer? Esse pode ser um gatilho interessante que conecta com o incêndio que está acontecendo na empresa. Então, são detalhes que às vezes a gente não cria uma condição boa, né? Rosimo, bom dia, doutora Cristiane. A doutora Cristiane está assumida do nosso evento aqui. Bom dia. Pode falar, Bom dia, obrigada. Então, Rita, eu penso o seguinte, como qualquer projeto, né, que a gente vai começar, né, começar uma empresa, começar qualquer projeto, a gente tem que ter em mente aqueles 3 pilares fundamentais, né? Você trabalhar projeto, pessoas e processos, né? E a LGPD, uma adequação à LGPD,
um projeto LGPD, ele permeia, ele passa por todos esses 3 pilares, né? Projeto, pessoas e processos. E quando eu creio que seria muito interessante, que teria uma visão, né, naquilo que a gente falou da vez passada de auditoria, né, o quanto é importante você fazer aquela auditoria, não aquela auditoria oficial, tal, de auditor, tal, mas o próprio consultor, ele tem essa pegada de fazer inicialmente uma auditoria, né, e trabalhar junto com os gestores, né, em relação a dar essa compreensão inicial de como que vai trabalhar a privacidade, porque isso aí é o primeiro papo, a primeira conversa que você tem que ter com o seu cliente, não é falar de LGPD, não é falar sobre privacidade, o que ele pensa sobre privacidade, né? Na verdade, quando você fala de treinamento, tá, o treinamento ele começa aí, no bom dia, tá, e vai até o final. Porque eu vejo que o treinamento em relação ao LGPD, em relação à privacidade, ele vai por 2 instantes. O treinamento que você faz para os gestores e um outro treinamento para os colaboradores, que um é estratégico, o outro é operacional, né? E aquele treinamento para os colaboradores, né? Esses treinamentos eles existem em situações bem pontuais, bem no início do processo e no final do processo, né? Mas paralelo a todo o processo de adequação, existe um treinamento, porque você está conversando, você está conversando com o seu cliente, você está conversando com os gestores, você está conversando com o DPO, se for o caso, com os colaboradores, e eles estão aprendendo, eles vão aprendendo ao longo do processo, ao longo de todo o projeto seu, né? E eu acho que é uma função, uma atividade, uma visão muito fundamental, né? Que todos o pessoal que trabalha com o LGPD, né, tem que definir alguns ganhos de valores ao longo do projeto. Tá? Eu defino sempre, tá? Isso aí é uma definição minha, tá? Que você tem dados, você tem um conjunto, você tem uma base de dados, você tem uma base de informação, você cria uma base de sabedoria e você cria tudo num progresso, uma base de inteligência. Quando você chega, você começa o processo de adequação na empresa, você tem uma base de dados. Ok. Você não sabe como é que está, você vai começar a trabalhar em relação a isso. Que você descobre nessa auditoria inicial. Você faz o mapeamento, você faz o mapa de risco, você trabalha alguns filtros, você categoriza os seus dados, você cria uma base de informação. Então, aqueles dados que têm simetria ou assimétricos, né, que essas bases que estão todas distribuídas, estão dispersas, você filtra, categoriza, aí você fala, eu tenho uma base de informação agora, está minimamente organizada, né? Quando você passa lá aquela fase de conscientização e treinamento, você cria a sabedoria, você cria uma base de sabedoria desses dados, porque você já sabe para onde distribuir. Você não sabe ainda realmente como se pode usar depois. Você já tem tudo isso bem distribuído, né? E no final, nas entregas, na finalização, nas entregas, você cria a sua base de inteligência. Aí que as empresas que realmente elas trabalham nessa base de inteligência são as empresas que saem na frente, as empresas que criam inovação, as empresas que trabalham pela criatividade, né? Porque ela sabe exatamente o valor dos dados que ela tem. Aquele dado do João da Silva, que tem dado sensível ou não, que estava disperso lá no começo, lá na sua base, hoje você tem essa base e você sabe exatamente para quem é o João da Silva, o que ele compra, o que ele já comprou,
qual que é o valor do dado do João da Silva na sua organização. Então, eu acho que isso o projetista, a pessoa que vai trabalhar no projeto de adequação, ter essas bases, ter essas informações, né, bem delineadas, bem moduladas, né, que à medida que ele vai trabalhando, né, ele fazer com que o gestor e os colaboradores, tá, vão entendendo esse processo todo. Tá? Não é que eu tenho dado no início, eu vou ter dado lá no final. Né? Você tem dados, mas a valorização desses dados ao longo de todo o projeto é que vai criando relevância, vai criando consistência. Tá? Eu tenho outros dados, eu tenho outras questões aqui, mas eu vou deixar para as suas considerações. Você tá mais alguém... Não, tranquilo. Falhas técnicas. Mais alguém quer fazer algum apontamento sobre principalmente essa parte da apresentação que realmente é aquela? Qual fogo está pegando mais para o empresário? O que a gente está falando? Que hoje a realidade é gestão financeira, marketing, concorrência, gestão do tempo, burocracia, recursos humanos, é muito mais dolorido, a dor que o empresário sente em relação a esses assuntos do dia a dia, né, que levam a empresa dele para frente, para conquistar maior faturamento, ela é muito maior hoje do que é o foguinho da LGPD. Então, um grande desafio entre nós aqui, só para terminar o pensamento aqui, Adriano, o grande desafio de nós consultores em proteção de dados é como fazer esse fogo da LGPD se conectar, como o Pedro mesmo falou, com as outras dores dos empresários, de modo que a LGPD não seja um fogo, mas seja um extintor daquele monte de fogo, né? Então, isso passa pelos profissionais de proteção de dados, sim, pela nossa união, para poder ser parceiro, e falando com o Rafael, que está aí com a gente hoje, né, ali o Rafael Consultor, de Guarapuava, a gente falou sobre isso. É necessário, mais do que necessário, é fundamental para que a LGPD realmente esteja no linguajar popular, no consciente coletivo, que nós, consultores, tenhamos condutas proativas entre nós mesmos. Então, falar sobre precificação é muito importante, porque se eu hoje estou cobrando R$20 mil por um projeto e vem lá um advogado que só faz a parte do contrato e acha que aquilo a adequação se resume ao contrato, cobra 5 mil, lógico que o empresário vai pensar, porra, um advogado está vendendo por 5 mil e esse consultor está vendendo por 20, tem alguma coisa errada, vou com o advogado. Então, o que a gente está acontecendo? Nós não estamos sabendo explicar, né? Nós não estamos sabendo vender. Então, essa precificação é ponto-chave entre nós consultores para saber, galera, como que vocês estão fazendo para cobrar? Vamos falar a mesma língua? Né? Isso é um ponto que precisa ser tratado. O outro ponto, que na minha opinião é relevantíssimo, é a NPD realmente colocar o carro na rua, né? E não ficar ali com o carro nos boxes ali de Interlagos, trocando pneu, ilustrando o capacete do piloto, falando com a galera dos boxes, mecânicos, e o carro não vai para a rua, porque os empresários estão ali nas arquibancadas, esperando o negócio acontecer, e o negócio não acontece. De repente, alguém grita lá dos boxes, tivemos uma multa, tem 15 milhões de CNPJs, deram uma multa. Qual é a repercussão disso para os empresários? Eu, recentemente, recebi uma fala, né, de um contratante que, lógico, não se converteu. Foi assim, Reuter, eu nem imposto eu pago e não acontece nada. Eu sonego o imposto. Na hora que o cara falou isso para mim, eu falei, médico. Perfeito. Pelotado de dados sensíveis em tudo quanto é lado daquele consultório. E ele não paga e nos preocupa. Então, como que a gente vai fazer? Qual a mágica que a gente vai usar? A NPD precisa usar. Ela precisa criar cultura. Rui, quando você fala isso, às vezes a gente fica preocupado com a NPD, mas as agências, elas normalmente não estão fazendo, a ponto, por exemplo, da gente estar com uma qualidade ruim de internet, e as operadoras, elas só querem vender assinatura e o serviço mesmo não vem junto, né? Hoje a gente prova disso é a conexão caindo aí, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha da agência, a gente vira e fala assim, até os próprios advogados
que, por exemplo, hoje você tem uma indústria trabalhista, né? Advogados que se especializaram e ficaram na porta da fábrica, entrando contra a empresa, e a empresa teve que se tornar eficiente com a CIPA, teve que se tornar eficiente com o treinamento de EPIs. Por quê? Porque já que não tinha uma agência, teve os advogados tomando partido, né? Questionando as empresas. E nessa hora, você vê que, por exemplo, hoje tem médico que já tem advogado em contrato de partido, que é aquele cara que está lá, que ele paga todo mês. Por quê? Porque ele tem que responder, de vez em quando, questionamentos de prática que ele tem de saúde. E nesse espaço da saúde, os advogados ainda não olharam para o lado da privacidade ou da distribuição. Aqui em Ubá aconteceu uma questão, e até a gente teve ela discutida aqui por conta desse negócio, né? Uma das pessoas que vieram aqui fazer a provocação, ela falou o seguinte: na medicina do trabalho teve lá um prontuário, e o médico da empresa pediu o prontuário que é do paciente, ou seja, do funcionário, e aí ele usou isso para dar justa causa no cidadão, e ele ia embora. E aí, quem foi defender virou e falou o seguinte: primeiro, que o prontuário, você não tinha o consentimento para usar ele. Na hora que colocou isso, pela Lei Geral de Proteção de Dados, você usou errado. Então, o processo, em vez da gente discutir aqui, a gente vai discutir a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí a empresa perdeu. Então, até os advogados que hoje se colocam como os doutores, né, a questão da segurança da lei, e realmente eles são, eles também não têm essa questão de olhar para a empresa. Eles olham para o processo só. Então, talvez, se a gente fizesse a discussão e falasse o seguinte: olha, se os advogados começassem a questionar do mesmo jeito que na trabalhista eles questionam a CIPA, ou a questão do EPI, ou agora até essa questão da medicina do trabalho, a gente teria provavelmente mais demanda de LGPD, porque a agência não iria fazer, mas aí do outro lado, e a gente também viraria uma coisa, porque todas as vezes que a gente discute sobre LGPD, a gente discute sobre a empresa pensando no cliente que está comprando da empresa. E a gente olha muito pouco para dentro, onde estão os funcionários. Então, uma empresa que tem um funcionário, ela tem um problema. Uma empresa que tem 10 funcionários, ela tem 10 problemas. E se um desses 10 funcionários tiver um pagamento de pensão por alimentos, significa que aquele ali ainda tem um dado sensível sendo colocado, porque tem um dado de menor na condição. Então, se a gente olhar para a justiça, para os advogados, talvez a gente também conseguisse ter mais demanda em vez da ANPD. Exatamente. Bom, vamos deixar... A Adriana estava falando uma coisa, eu cortei ela. Fala aí, Adriana. Você está com o fone Oi, pessoal. Tá, Adriana? Oi, pessoal. Está me ouvindo agora? Sim. Tá. Não, eu queria só dizer o seguinte. Nós temos uma questão que eu acho que fazer esses empresários entender qual é o ativo, né? Ou que ativo essa questão da privacidade representa para eles. Porque tem setores que as coisas são diferentes. De repente, eu não vou ter uma questão de qualidade de dados para uma questão voltada apenas para o marketing. Por exemplo, pega lá da saúde. Tem várias empresas que trabalham no ramo da saúde, elas não necessariamente vão trabalhar aquele dado da mesma forma que uma empresa de e-commerce, por exemplo, né? Enfim. Então, o que eu estava querendo dizer é que é o seguinte: se não tiver uma cultura de privacidade que se entenda este valor intrínseco, não vamos conseguir avançar muito. A mesma coisa que aconteceu com compliance, sabe? Porque senão, independentemente de tudo que vocês trouxeram, que eu também concordo com a INPD, enfim, desculpe, a INPD não, a ANPD, mas a questão toda é que se os empresários não entenderem a privacidade como um ativo, algo para além da questão de valores, missão e etc., vai ficar muito complicado isso, sempre é muito complicado, porque vai sempre chegar num ponto onde eles não vão entender aquilo como algo benéfico, é só investimento, é só custo, né? E não tem-se uma compreensão do que é você cuidar dos dados dos seus funcionários e dos seus clientes.
Eu acho que essa é a maior dificuldade assim, que eu tenho encontrado. Por mais que a gente trabalhe empatia, que a gente sabe que eles têm um monte de coisa, mas onde é que eles vão colocar isso, né, no seu dia a dia, se isso realmente não concretamente representar algum tipo de ganho que seja perceptível, né? Se não sair assim apenas de uma ideia de filosofia ou de, enfim, propósito, porque tudo isso é legal, é bonito, é bacana, mas a maior dificuldade que eu vejo é essa, né? A gente, claro, como advogado também consegue linkar isso a várias questões de multas e consequências, mas mesmo como vocês já trouxeram aqui, se não tiver esse entendimento do que tipo de ativo a privacidade representa, fica muito complicado. Essa é a minha percepção. Perfeito. Bom, obrigado, gente, eu acho o Pedro falou que a gente termina às 10. Acabaria. Pois é, estamos a 4 minutos já. Isso. Eu só quero finalizar rapidinho, Pedro, só falando assim, reiterando, a grande missão nossa é como potencializar essa percepção do empresário sobre LGPD. Então, resumindo, a gente precisa trabalhar entre os consultores, principalmente entre os advogados, para que eles compreendam de forma correta a LGPD e passe isso para os seus clientes, que já são, né, já tem vínculo com eles há muito tempo, mas também passa pela LGPD, por algumas atitudes que precisa ter, passa pela própria imprensa, passa pela sociedade de forma geral. A LGPD só vai pegar como pegou com a defesa do consumidor, quando existir esse boca a boca da sociedade conhecendo e sabendo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Mas eu agradeço aí a oportunidade, Pedro e pessoal, né, estaremos no próximos encontros aí com certeza. E agradeço também aceite o convite das pessoas que eu mandei no grupo ali, né, no nosso grupo particular, que vieram também somar com essa ideia de hoje. Tá? Obrigado, valeu, obrigado a todo mundo. Ruiter, de novo, obrigado pela sua participação, né? Eu acho que você trouxe hoje apagando incêndio, que eu acho que é um insight bem legal da gente utilizar na comunicação eficiente. A gente está terminando, então, a nossa live de quinta-feira, que ela acontece todas as quintas-feiras, de 9 às 10, e aí hoje ela era aberta, mas ela tem um termo de adesão, está lá no grupo do LinkedIn, a gente sempre fala muito sobre isso, e aí quem quiser participar pode estar vindo para cá. Essa comunidade, ela envolve alguns passos, né? Que é a reunião de quinta-feira, que a gente discute, um grupo do WhatsApp, que a gente está sempre junto aqui, e também a parte da biblioteca que está lá no YouTube, que eu coloquei aqui no chat. Então, essa reunião que a gente está terminando agora, ela vai lá para o chat e ela vai estar disponível, né, para quem quiser estar usando, compartilhar, usar o conteúdo, tá bem? Então, agradeço aqui, vou parar a gravação e vou fazer uma foto para que a gente publique ela lá no grupo da comunidade e, eventualmente, quem quiser usar ela, tá? Tem Instagram, a comunidade, Pedro? Não, está